Olá, muito boa noite, seja bem-vindo a esta que é a segunda temporada do programa Raiz da Questão com Duarte Graça. Na minha companhia já tenho o Duarte. Olá Duarte, muito boa noite, tudo Olá, bem? muito boa noite, está tudo. Olha, antes de mais, obrigada por estar na nossa presença. Depois desta pequena pausa para férias, correram bem? Correram, sim. Tudo ótimo. Então, Duarte, para este programa, se calhar começávamos pelo tema das candidaturas das presidenciais que estão aí à porta. Exatamente. Portanto, eu queria começar por falar sobre este tema, sobretudo porque é aquilo que acaba por estar mais na ordem do dia, embora, como sabemos, ainda faltam mais de 4 meses para as eleições terem lugar, mas tem surgido Já começam a ser recentemente, nos últimos dias, preparadas. exatamente, e nos últimos dias, entretanto, surgiram mais candidaturas que podem ter um grande peso e impacto nas presidenciais. Portanto, achei que seria bom começar por um tema que já está na ordem do dia, no fundo. E, portanto, eu acho que seria importante não só falar daquilo que já sabemos que está em cima da mesa em termos de candidaturas, mas, sobretudo, abordar um bocadinho aquele que é o papel de quem está na presidência da República, porque muitas vezes também, como nós sabemos, estas eleições, a par de muitas outras, tem havido um aumento da abstenção, o que é extremamente preocupante, não é? Numa democracia, quer dizer, as pessoas tendo o direito para escolher quem ocupa as principais posições no nosso sistema político E quem nos representa. Exatamente, quem nos representa e gere tudo aquilo que é o património comum de todos nós. Eu acho que parte dessa abstenção, dessa distância que muitas vezes se sente em relação a quem é representado e a quem representa, deve-se também a não haver muito conhecimento sobre aquilo que é o papel de cada um desses agentes. Portanto, acho que seria importante também abordar um bocadinho qual é a função da presidência da República. Essa questão da abstenção que tem vindo a subir cada vez mais, acha que devido a esta situação epidemiológica que ainda se faz sentido no país, possa agravar ainda mais a abstenção? E eu acho que poderá ter um impacto, sobretudo se não houver, enfim, a pedagogia, o esforço da parte das instituições públicas que deve haver para precisamente evitar que haja esse aumento. Porque realmente aquilo que se verifica dos dados em cada eleição é que são esmagadoramente as pessoas mais velhas que tendem a continuar a votar, enfim, enquanto direito e, no fundo, também obrigação cívica. E, portanto, sendo a idade um fator de risco, no fundo, poderá haver um impacto muito significativo se as pessoas não acharem que estão suficientemente seguras para se deslocarem, não é, às assembleias eleitorais. E eu acho que há várias formas de abordar isto. Por exemplo, existe uma modalidade que foi introduzida e que julgo que já funcionou em pleno para as eleições legislativas do ano passado, que é o voto antecipado, que eu acho que pode servir para distribuir mais a votação e, de certa forma, aliviar um bocadinho aquela acumulação que existe em algumas assembleias de voto, enfim, sobretudo nas grandes cidades, não é? Nos sítios em que há menos população e menor densidade de população, não existe tanto esse problema, mas a verdade é que há muitos sítios em que as pessoas ainda têm que esperar em filas durante bastante tempo e não seria praticável que isso voltasse a acontecer nesta altura, não é? E, portanto, eu acho que é importante espalhar informação sobre essas formas alternativas de votar, que não no próprio dia, precisamente para aliviar a pressão e para as pessoas, no fundo, se sentirem mais seguras, enquanto, ao mesmo tempo, têm o direito enfim, têm a possibilidade de exercer aquilo que é um direito fundamental em democracia. Claro. O que é que acha que estas eleições presidenciais vão mexer na Assembleia da República? Pronto, é assim, como sabemos, quem ocupa o cargo de Presidente da República, embora não tenha, enfim, papel direto de intervenção naquilo que é o trabalho da Assembleia da República, é quem é responsável, por exemplo, por
no fundo, promulgar e, enfim, passar daquilo que é a aprovação na Assembleia da República para a prática, as leis, exatamente, a implementação das leis que são aprovadas na Assembleia. E também tem em mãos um poder que é, enfim, que é extremamente elevado, mas, como é evidente, politicamente só é justificável em situações muito específicas, que é dissolver a Assembleia da República. Que, aliás, tem certas limitações e, como surgiram algumas notícias recentemente, o atual Presidente da República tinha, julgo que, ou até ontem ou até hoje, ainda tinha a possibilidade de dissolver a Assembleia da República. Enfim, só que isso não se justificaria ainda nestas circunstâncias, até porque ainda vai haver todo o processo de elaboração e de negociação para o próximo Orçamento de Estado, só que neste momento, portanto, o Presidente da República não poderá dissolver até acabar o atual mandato a Assembleia da República, o que significa que, se houver alguma turbulência no processo sobre o Orçamento de Estado, isso pode ter algum impacto em termos de contas públicas, de investimento, sobretudo, que normalmente é o que, enfim, o Governo tem alguma capacidade para fazer face aos gastos correntes, mesmo que enquanto não é aprovado o orçamento, mas no que toca a investimento as coisas tornam-se muito mais difíceis e nós sabemos que nesta altura vamos precisar, se há coisa que vamos precisar é investimento público, seja em saúde, por exemplo, para continuarmos a fazer face e, sobretudo, para compensarmos aquilo que foi a falta de consultas, a falta de cirurgias e tudo isso que esta situação nos trouxe. E que ainda não está resolvida. Exatamente, muito longe disso. Nós ainda não sabemos exatamente quando vai surgir uma vacina, quando é que vai poder ser disponibilizada a toda a população. Portanto, ainda há muita incerteza aqui, não é? E, portanto, a Presidência da República realmente terá um papel muito importante, sobretudo no exercício da influência sobre a Assembleia, para verificar realmente quais é que são os acordos possíveis para que realmente um Orçamento de Estado seja aprovado. E, neste momento, a situação que temos é que realmente poderia parecer mais viável aquilo que, enfim, aconteceu nos últimos anos, que é o PS negociar à sua esquerda para a aprovação dos Orçamentos de Estado, mas que já mudou um bocadinho este ano e que se corre o risco, enfim, pelo menos daquilo que é uma perspectiva, enfim, de alguém como eu, não é, que está à esquerda do Partido Socialista, de haver, de falharem acordos à esquerda e de eventualmente haver um acordo, uma espécie de bloco central em PS e PSD acordam de alguma forma os termos do próximo Orçamento de Estado. E eu acho que isso seria extremamente preocupante, porque as conquistas que foi possível ter com a pressão que a esquerda exerceu sobre o PS, enfim, o PCP, os Verdes e o Bloco de Esquerda, ao qual pertenço, eu acho que já foram postas em risco com esta pandemia. Enfim, despedimentos em massa, cujo fim ainda não está à vista, nós ainda não sabemos exatamente que dimensão é que isto ainda pode tomar. Quando é que isto pode voltar à normalidade? Exatamente. Claro. Quer dizer, ainda esta incerteza vai nos acompanhar durante muito tempo, também em termos económicos e sociais, e, portanto, eu acho que quem estiver na Presidência da República a partir do próximo mandato vai ter que exercer muito esforço no sentido de, enfim, a Assembleia da República e o Governo fazerem o seu papel para amparar as dificuldades que muita gente está a sentir e que muita mais gente pode vir a sentir enquanto vivemos esta situação. E que o país está a sofrer agora. Acha que o próximo representante, não é, tem de seguir um bocadinho a lógica deste anterior? Ou seja, o próximo representante já conhece a situação atual, não é?
tem uma vantagem em relação a este que nas tomadas de decisão que implementa? É assim, eu julgo que, enfim, o balanço que eu faço daquilo que foi que tem sido o mandato do atual Presidente da República é um balanço globalmente negativo. E pronto, seguramente muita gente discordará, e nós sabemos que Marcelo Rebelo de Sousa é uma figura altamente popular, mas a verdade é que, embora tenha tido uma posição institucional de, enfim, não usar a sua filiação partidária no sentido de atacar constantemente o governo, não é? Nós sabemos que até teve uma grande proximidade, tentou ter uma grande proximidade com o governo do Partido Socialista, mas o problema é que muitas vezes essa proximidade até acabou por ir longe demais. E muitas vezes notou-se que, apesar de Marcelo querer ter essa imagem de alguém que é capaz de conviver com o governo do PS, apesar de tudo, foi-se notando em algumas posições que, enfim, Marcelo não deixa de ter ideologia, não deixa de ter posições políticas e, portanto, isso, apesar de tudo, afeta sempre aquelas são as decisões que vai tomando. E, sobretudo, nós temos visto que, enfim, Marcelo seguramente estaria mais confortável com o PS a ter que depender do PSD do que tendo que depender dos partidos à sua esquerda. E a verdade é que tenho, evidentemente, o receio que, num segundo mandato, em que, no fundo, não há a pressão que Marcelo provavelmente foi sentindo, de qualquer forma, de ter que lutar pela reeleição, até porque nós temos um limite de 2 mandatos consecutivos, e eu temo que, num segundo mandato, possa vir ao de cima uma posição mais vincada da parte de Marcelo sobre pressionar, por exemplo, um bloco central, puxar para o lado do PSD, o que eu acho que seria extremamente negativo, sobretudo quando estamos a enfrentar uma situação tão complicada. O Duarte acha que precisamos realmente de um representante menos popular e mais mão dura? Não é nesse sentido, até porque, enfim, ao contrário daquela que é a leitura por muitas figuras, até tanto do PS como do PSD, que muitas vezes têm a leitura que qualquer coisa que seja benéfico e que seja bem visto pela maioria da população tem que ser negativo. O que, como é evidente, não é verdade. E, aliás, o Bloco de Esquerda muitas vezes é acusado de ser um partido populista, precisamente porque as posições que defende beneficiariam a maioria da população. Agora, não tem que haver aí uma contradição. O que tem que acontecer é que o Presidente da República não pode criar uma determinada imagem que lhe seja favorável, uma imagem de proximidade. Pronto, nós sabemos, não é? Marcelo abraça e nesta altura não consegue fazer, não é? E tira selfies e tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, em termos das suas decisões e da influência que tem sobre o Governo e sobre a Assembleia da República, essa proximidade e afinidade para com, enfim, a maioria das pessoas que são trabalhadoras ou são formados e tudo isso, já não se notar tanto isso. E eu acho que, na presença da República, devemos ter alguém que puxe no sentido de o Governo realmente assumir a sua responsabilidade perante, enfim, o povo em geral, de garantir aquilo que são direitos básicos que não só, enfim, estão consagrados na Constituição da República Portuguesa há mais de 40 anos, como, quer dizer, são coisas que fazem todo sentido do ponto de vista do mínimo de sensibilidade e de empatia para com as pessoas que nos rodeiam. Uma coisa muito simples, para dar como exemplo, é o direito à habitação, quer dizer, e já se falou aqui na primeira temporada sobre a questão da habitação, 46 anos depois do 25 de Abril, que nos libertou de uma ditadura altamente repressiva, nós sabemos que ainda há muita gente sem abrigo, ainda há muita gente com casas com más condições. Portanto, esse é o investimento para que essas situações já não se verifiquem, para que toda a gente tenha o direito
às coisas mais básicas da vida em sociedade, é algo que eu acho que a Presidência da República deve puxar um Governo e uma Assembleia da República para assumirem essa responsabilidade. E eu não vejo em Marcelo, e ele foi dando provas de que não está virado para aí, alguém que tenha vontade para realmente fazer por isso. Nós vimos Marcelo Rebelo de Sousa altamente dedicado à questão do sem-abrigo, não é? Realmente ele foi falando sobre isso, chamando a atenção para a situação. Sim, foi praticando mesmo. Exatamente. Foi mesmo ao terreno. Exato. E esse tipo de proximidade, por um lado, é extremamente positiva. Só que há o outro lado, de que nós ainda não vimos efeitos práticos, reais, daquilo que é a influência que o Presidente da República pode ter sobre isso. E quando ele assume esse compromisso de lutar por isso, mas depois nós não vemos efeito prático, realmente é natural começar a pensar que esforços no sentido de, nos bastidores, não é? Quando as câmaras não estão a rolar e a mostrar, o que é que ele realmente está a fazer por isso. Portanto, não quer dizer que ele tenha toda a responsabilidade, como é evidente não tem. É o Governo, a Assembleia da República que tem a responsabilidade. Não trabalha sozinho. Isso. Exatamente. Só que realmente é difícil de ver efeitos práticos que, apesar de tudo, a Presidência da República pode ter. E eu acho, enfim, eu posso dizer, eu já tenho uma candidatura pela qual a qual tenho toda a vontade para defender, e posso dizer que é da Marisa Matias, que eu acho que tem essa capacidade, e, portanto, acho que será muito importante que a influência que a Presidência da República pode ter sobre a forma como se enfrenta esta situação, acho que deverá ser um dos grandes debates centrais para estas eleições e espero que seja um foco. E mais notícias virão para analisarmos essas situações mais a pormenor. Agora, se calhar, passávamos para o segundo momento deste programa, Duarte, e viraríamos mais para a política externa e a situação dos direitos humanos que se está a viver lá fora, as notícias que tem dado ultimamente. Quer-nos explicar muito resumidamente a questão de Hong Kong que se tem dado na ordem do dia? Sim, exatamente. Muito brevemente, falar de Hong Kong e também referirei outras situações, mas este acaba por ser um exemplo que mostra bem aquilo que é, enfim, o poder abusivo que pode ter um regime. E nós vemos, pronto, só para explicar muito brevemente a situação, enfim, a China é, por qualquer padrão que se use para definir o que é uma democracia e o que não é, a China não é uma democracia. A China é uma ditadura, é um Estado de partido único, essencialmente o partido único controla todo o aparelho do Estado e, aliás, há uma mistura total entre aquilo que são interesses privados, interesses do partido único e interesses do Estado. Portanto, sob qualquer medida, a China é uma ditadura e uma ditadura fortemente repressiva. E uma das formas em que isso se traduz é a constante violação daquilo que é o estatuto de alguma independência em termos de poder político que tem a zona de Hong Kong, que é uma região administrativa especial da China, que, enfim, tem alguma estrutura própria de governo, só que, ultimamente, e isto já se arrasta, aliás, desde o ano passado, e, no fundo, enfim, essa influência repressiva já vem de há muito tempo. E o que se tem notado é uma interferência cada vez maior sobre essa independência que Hong Kong tem, que se tem registado, sobretudo, na repressão daquilo que são manifestações que, em qualquer país democrático, devem ser considerados como algo saudável para uma democracia, que é a expressão das pessoas, não é? A liberdade da expressão das pessoas a fazer-se sentir sob a forma de manifestações de descontentamento sobre medidas do governo e, neste caso, sobre a repressão que é sentida e que é pela população e que é feita da parte do governo chinês. E o que acontece é que,
na própria China não existe só esta situação. Existe, por exemplo, campos de trabalho forçados de uma população que é maioritariamente muçulmana, que é uma população de uma região julgo que noroeste da China, mais encostado para a Rússia, que é uma população em que se estima que cerca de 1 milhão de pessoas estejam atualmente confinadas a campos de trabalho forçado para, enfim, aquilo que o governo chinês chama reeducação, que é, no fundo, tirar às pessoas aquilo que é a sua liberdade. E essas situações dentro da China, mas não só, nós vemos isso um pouco espalhado por todo o mundo. Vemos, por exemplo, a repressão em países como, enfim, a Venezuela, a repressão em países como a Arábia Saudita, onde, por exemplo, só recentemente é que começaram a permitir que as mulheres possam conduzir ou que possam votar em algumas eleições. Enfim, ainda existe muito por onde trabalhar no que toca a direitos humanos no mundo. E eu julgo que são situações que, apesar de não nos serem muito próximas no dia-a-dia, acho que devemos ter alguma atenção. E qual a posição que nós deveríamos de adotar? Ou o que é que nós poderíamos fazer? Pois, essa... Nós, e quando eu digo nós, não digo só Portugal, digo a União Europeia. Exatamente. E nós, enfim, será mais a União Europeia do que... Exatamente. Nós temos... Nós especificamente. Temos fruto da nossa ligação à União Europeia. Existe também posições comuns a esse nível sobre enfim, a nossa relação com outros países, a nossa, enfim, desde relações comerciais a questões mais políticas. E eu acho que a posição que Portugal deve tomar, por um lado, não deve ser sempre pura e simplesmente adotar aquela que é a posição definida pela Comissão Europeia. Porque aquilo que acontece muitas vezes, e viu-se, por exemplo, em relação à situação da Venezuela, é que, enfim, nós temos lá um regime efetivamente repressivo, neste momento, e já se arrasta há anos a situação. E, portanto, é evidente que qualquer pessoa que defenda uma democracia, que defenda os direitos humanos mais básicos, nota que não é correto aquele regime continuar no poder. Só que, ao mesmo tempo, a forma como deve haver uma transição para uma democracia real, a posição da União Europeia, na minha perspectiva, não foi correta, porque a União Europeia assumiu que um dos chamados líderes da oposição, Juan Guaidó, que deveria ser ele a tratar dessa transição, auto-intitular-se presidente e, enfim, no fundo, pôr em prática a transição para uma democracia. O problema é que não só é altamente duvidoso por várias situações que já aconteceram ao longo do tempo, que um líder da oposição, pura e simplesmente, adota essa postura construtiva, como não há uma legitimidade natural para aquela pessoa em específico assumir esse papel. Por exemplo, aquilo que acontece muitas vezes e que deveria ser o protocolo é, ao nível das próprias Nações Unidas, haver uma espécie de mediação da parte das Nações Unidas, ou enfim, algum conjunto de representantes de países que acompanhassem a situação, para haver uma transição pacífica, enfim, tanto quanto possível, para se pôr uma democracia em prática, sem haver aqui protagonismos sem medida. Aquilo que aconteceu foi que, imprudentemente, a meu ver, a União Europeia optou por imediatamente apoiar aquela pessoa em específico. E a minha posição é que não deveria haver, estas posições não deviam ser tão impulsivas, não se devia procurar intervir diretamente nos países, mas usar o próprio espaço das Nações Unidas, enquanto organização que junta praticamente todos os países do mundo, para fazer uma mediação que realmente garanta que todo o processo de transição seja efetivo e que as pessoas realmente acabem por ter o seu direito democrático. E não foi só a situação da Venezuela. Sim, a Organização das Nações Unidas é quem poderá ter um papel mais efetivo nesta questão e em todas as outras. Claro, Duarte, o nosso tempo está a chegar ao fim.
muito mais haveria para discutirmos e outras oportunidades virão certamente. Foi um gosto enorme acompanhá-lo nesta conversa. Muito obrigado. O programa Raiz da Questão fica por aqui e nós voltamos em breve. Tenha uma boa noite. Novo Canal. Sempre novo, sempre seu.